Boa tarde a cada um de vocês, nossos servidores, professores, gestores, funcionários em geral, que separou a tarde de hoje para assistir a mais uma live dedicada especialmente aos nossos servidores que estão ou em trabalho de home office ou participando das atividades da escola durante 2 dias por semana. Esta semana, conforme vocês próprios nos solicitaram, nós trouxemos a doutora Ieda, que na última live foi muito comentada a participação dela, muitos elogios, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre o momento em que nós estamos vivendo. Então, muito gentilmente, a doutora Ieda hoje nos concedeu o momento para falar mais um pouco conosco. E nós trouxemos a Ieda para falar um pouco sobre o tema processos emocionais, entender e elaborar para não adoecer. Então, mais uma contribuição da doutora Ieda, a qual eu agradeço muito. Ela vai falar durante 25, 30 minutos, um pouco com vocês, e depois nós vamos abrir o chat para perguntas. Nós teremos hoje, ajudando a realizar as nossas perguntas, a professora mestre Márcia Janial, Márcia Aparecida Pinheiro Janial, conhecida como Márcia Janial, estará também nos apoiando aí nos questionamentos, e a psicóloga Jéssica, que também vai nos ajudar aí com as perguntas de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, e todas muito bem-vindas, e eu mais uma vez agradeço aqui a presença da doutora Ieda e já passo a palavra para ela começar, para a gente não perder mais tempo, porque as pessoas estão ansiosas para te ouvir. Ieda, gostaram muito da sua última fala. Primeiramente, boa tarde. Eu quero dizer que foi assim, lisonjeiro o que se deu aqui após a nossa live. Eu tive uma procura interessante de pessoas cultas, pessoas interessadas em saúde, em educação, buscando compreender melhor o que foi a nossa live. Lembrando que eu procurei realmente trocar em miúdos as nossas questões lá sobre a transformação de questões emocionais em adoecimento. Procurei ser muito clara, procurei traduzir algo que é bastante complexo numa linguagem mais coloquial. Mas, de qualquer forma, foi uma coisa difícil de compreender, porque eu procurei tornar claro, mas, de qualquer forma, fica mais superficial. Aí, agora, a gente tem um espaço excelente que eu pretendo dissertar especificamente, então, sobre isso, e já com todo um laboratório feito, porque as pessoas vieram até o consultório, as pessoas vieram atrás do livro, as pessoas vieram atrás de mais informações. Foi muito interessante o que se deu depois da live. Aquele dia eu fiquei até 11h45 respondendo, 11h45, 23h45, respondendo perguntas das pessoas que estavam realmente interessadas. Então, é muito característico isso do educador. O educador, ele é intrigado, ele é inquieto, e quando ele tem acesso a um conhecer, a um saber, ele busca mesmo, né? Então, o meu objetivo, como o próprio texto explana, né, como a própria apresentação desse texto explana, né, explicar como que as questões emocionais vão sendo convertidas em adoecimento e, ao mesmo tempo, procurar compreender como que isso se dá nesse contexto da pandemia também, né? E antes de começar a trabalhar o tema propriamente dito, eu quero dizer que eu estou muito honrada com o convite, feliz também, viu, Márcia, em voltar a trabalhar com você, porque eu e a Márcia, a gente se encontra em lugares assim mais inusitados, né? Nós somos da mesma igreja, nós fizemos mestrado com o mesmo orientador, então, e quando a gente trabalhava na Uniesp, eu sou professora da Uniesp, né? E quando a Márcia trabalhava lá também, as pessoas achavam que a gente era irmã, porque achavam que a gente é parecida. Então, estou feliz em trabalhar aqui com você.
Agora vamos então à questão dos adoecimentos e das questões emocionais. Tudo aquilo, a questão central, o máximo, vamos dizer assim, o pressuposto, o a priori de tudo isso é tudo aquilo que você não compreende, você repete. E ao repetir, você repete em forma de comportamento ou você converte, transforma em adoecimento. Então, o mundo vem se tornando gradativamente mais complexo. O mundo não é tranquilo. As coisas se transformam numa velocidade que aquilo que pessoas levavam antes um ano para elaborar um luto, uma perda, um problema, hoje as pessoas precisam se organizar em um dia, 2, 3 e continuar vivendo. As demandas que, num primeiro momento, eram as demandas educativas que, num primeiro momento, eram simples. Olha, nós precisamos alfabetizar, nós precisamos ensinar a somar, se tornaram tão complexas. Nós ganhamos importância. Eu acho que isso é muito bom, porque a educação se tornou cada vez mais importante, né? Mas nós ganhamos papéis socializadores, nós precisamos trabalhar com conteúdo, trabalhar com questões emocionais. Então, a tarefa educativa se transformou numa tarefa cada vez mais complexa, né? E os educadores, então, que vinham com um determinado preparo, né, e com um determinado projeto educacional, tinham que dar conta daquilo que para aquilo que eles eram preparados, que era educar, dar aulas e novas demandas, né? Novas demandas de um contexto cada vez mais complexo. E esse contexto, ele começou a dar sinais claros de que aquilo que a gente não compreende, que aquilo que a gente não elabora, a gente ou repete em forma de comportamento ou somatiza. Por quê? Porque a gente passou a ter uma escola medicalizada. A gente passou a ter uma escola sintomaticamente, patologicamente interessada em doenças. Os educadores passaram assim, a se interessar profundamente. Eu sou educador, mas eu quero ser educador clínico. Eu quero trabalhar com distúrbio de aprendizado, eu quero trabalhar com problemas de diagnóstico de não sei o quê. Aí passaram a ser psico não sei o quê. Aí passaram a ser neuropsico não sei o quê. Ou seja, né, a educação passou a ter uma interface com a doença que era tão sintomático aquilo que as pessoas começaram a abandonar as tarefas educacionais para passar a tratar algo que começou a ser patológico. E eu sempre disse, gente, não atrapalhe a educação que o aluno aprende. E aí começou uma onda de patologia. E a escola passou a ser um lugar de medicalização, né? A gente tinha muitos alunos tomando remédios muito sérios, inclusive anabolizantes. A gente tinha muitos professores tomando remédio para dor de cabeça, tomando remédio para fibromialgia, depressão, ansiedade. E o da moda, né? Transtorno bipolar, que é o da moda agora, né? Transtorno bipolar. E aí as crianças com déficit de atenção, com descalculia, disgrafia, a educação passou a ser um lugar onde a educação e o aprendizado não fluía. Ela começou a travar. E começou a travar, começou a ter entraves de patologia e passou a ter entraves de adoecimento psíquico. A educação não fluía, não acontecia simplesmente como ela tinha que acontecer, que é um processo relacional, né? Então, a escola começou a dar sinais de que o projeto educacional não condizia com a evolução do sujeito contemporâneo. Escola, crianças e professores não eram mais feitos um para o outro, sendo que a educação é uma tarefa dialógica e relacional.
se a gente se relaciona normalmente, se a coisa flui normalmente, a educação acontece. Acontece por introjeção, acontece por introjeção dos modelos educacionais. A gente olhava o professor e fazia tal qual, estudava porque gostava, né? Então, o que eu comecei... as pessoas estão reclamando que não estão me ouvindo. Assim está melhor? Seduc, por favor, o microfone está melhor assim, se eu puser perto da boca? Eu vou procurar falar um pouco mais alto, tá? Eu espero que assim esteja melhor. Então, a escola passou a ter uma interface com a doença e a educação deixou de ser algo relacional, um aprendizado em que as pessoas aprendem em ritmos diferentes e em fases diferentes e atingem níveis de educação diferentes, mas a educação é um processo relacional tranquilo. E a primeira questão que eu percebi que não era compreendida é que havia uma ruptura importante entre o projeto identificatório e o processo de ensino-aprendizagem. O que é o projeto identificatório? É quando o professor se oferece como educador e ele lembra os seus melhores ideais. Quando o aluno olha e fala, olha, aquele professor me lembra meus melhores ideais, me parece com aquela tia que eu gosto, me parece um pouco com meu pai ou com a minha mãe, me é afetivo como alguém que eu conhecia anteriormente. Isso foi se rompendo. Daí começou a surgir, né, um primeiro sintoma, que aí as pessoas começaram a dar nome de doença. Começaram a falar, o professor está tendo síndrome do pânico. E o aluno está tendo déficit de atenção e hiperatividade. Era porque o projeto identificatório estava rompido. O aluno olhava aquele professor e falava, não se parece com nada que eu admiro e nada que eu queira. Porque eram de níveis, mundos, ideários completamente diferentes. Professores e alunos muito distantes uns dos outros. Os professores não olhavam para aquelas crianças e falavam, olha, podia ser meu filho, parece com meu sobrinho. E os alunos olhavam aqueles professores e falavam, não se parece com nada. O projeto identificatório estava rompido e a naturalidade do processo estava rompida. Aí o professor olhava e falava assim, existe um barulho nisso aqui. Eu não quero ir para lá porque eu não consigo, porque não era familiar. Era tão diferente de tudo que ele tinha imaginado para a sua carreira que ele estranhava. Pode... Ih, Sônia, eu não consigo ler. Gente, desculpa. Eu não consegui ler o que a Sônia falou. Eu recebi uma mensagem, não consegui ler o que a Sônia falou. E eu vou tentar, então, melhor assim, gente. Como é que está isso agora? Seduc, por favor, me dá uma luz. Eu vou continuar falando, tá? Vou continuar falando. Qualquer coisa, manda mensagem para o WhatsApp, que ele entra rapidamente e eu consigo ver. Meu Instagram também tá logado, eu também consigo ver, tá? Então, essa naturalidade dialógica ela foi rompida e a naturalidade do processo foi rompida e a gente começou a patologizar tudo. As crianças tinham um monte de coisas, um monte de doenças e os professores se sentindo em pânico, porque aquela tarefa era muito diferente. Agora eu estou recebendo uma mensagem aqui, obrigada Fabiana, tá? Que é uma professora, muito minha amiga, que está aqui me mandando um recado dizendo que está bem, que está ouvindo. Então, que bom, obrigada. Me deram um retorno. Lilian também, amada idolatrada chefe, mas a nossa reunião amanhã tá, as pessoas estão ouvindo. Eu brinquei com a Lilian, gente, porque eu dou aula com a Lilian na FAPEP, Uniesp, tá? E ela também é professora aqui. E ela mandou uma mensagem para dizer que o som está ok agora. Retomando. Como a gente se perdeu um pouco, eu vou voltar um pouquinho.
por que a doença começou a acontecer na escola? Porque o natural da aprendizagem foi rompido. Esse natural é que seja uma relação dialógica e tranquila. Então, aquela brincadeira de se o professor não atrapalha, o aluno aprende, é uma brincadeira, mas ela tenta preservar uma naturalidade dos processos. E os processos passaram a estar rompidos emocionalmente. Os professores não conseguiam entender por que não se faziam entender, por que aquelas crianças não agiam como agia as crianças que ela conhecia, ou que ele conhecia, ou como ele agia quando ele sim era o aluno na mesma situação. É porque assim as pessoas evoluíram de forma muito diferente, e a escola, que num primeiro momento era uma escola de elite, atendia uma parcela da população, passou a ser uma escola para todos, e nem todos os professores estavam prontos para uma escola para todos, e nem todos os educadores, de modo geral, não só professores, diretores, dirigentes, o pessoal que cuida das crianças na hora do intervalo, enfim, as pessoas não estavam preparadas para uma escola para todos. Essa foi uma questão. E aquilo parecia um processo de ensino-aprendizagem muito diferente, e tudo muito diferente daquilo que aqueles professores, a título de exemplo, que aqueles professores ou aquela merendeira esperava do seu processo educacional. Havia uma não compreensão do processo. Por que o processo era tão diferente? E essa estranheza gera uma ansiedade e uma agitação, uma não compreensão. Essa ansiedade, essa agitação, essa pressão e essa não compreensão, ela é convertida em um sintoma de aceleração, de medo, que aí dá-se um nome para vender remédio, que vira síndrome do pânico. O aluno, ele às vezes não consegue inaugurar o interesse. Por quê? Para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça normalmente, para que o processo de ensino-aprendizagem se dê normalmente, é necessário qualquer processo de ensino-aprendizagem, desde o aprender a comer com colher, segurar uma mamadeira, aprendizagem básica, esquemática, até fórmulas, é necessário que haja a inauguração do interesse. E o interesse, a criação do interesse é um projeto infantil. A criança precisa criar o interesse, não é o adulto que consegue fazer com que a criança crie o interesse. Se a criança não cria o interesse, ela não consegue aprender normalmente. Tá? E como é que se cria o interesse? Esse é um processo criativo a priori. Veja, isso torna toda a teorização sobre a educação, toda a teorização, ela precisa ser revista, porque este é um conceito essencial. A criação do interesse é a priori e depende do gesto conceitual da criança. Gente, esse é um conceito essencial. A criança cria o interesse e, a partir do momento que ela inaugura o interesse, aquilo que lhe é interessante acontece com facilidade, normalmente e com muita potência. Inaugurar o interesse é algo necessário para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Eu vou dar um exemplo. A criança é filha de um bom pai e de uma boa mãe, que são bons educadores, preocupados com seus filhos, e aí o pai vira para o filho e fala: filho, o papai, quando estava na tua idade, gostava muito de praticar esporte. Eu gostava, por exemplo, de tênis de mesa, seu tio gostava de judô. Então, eu vou te levar lá na academia de judô, na escola de tênis de mesa, também vou te levar na escolinha de futebol, e você vai lá e descobre qual você gosta. Aí vai lá, apresenta para um, apresenta para outro, e a criança, então, orientada por um bom pai, por uma boa mãe, ela diz: ah, pai, eu achei mais legal o futebol porque eu tenho mais amigo lá.
E aí ela vai jogar futebol, acha um saco correr, mas joga, vai. Nunca vai ser um gênio do futebol, nunca vai jogar muito bem. Apesar de ter toda a orientação técnica, apesar de ter todas as possibilidades. Porque não foi a criança que inaugurou o interesse. Apesar do pai ter boa vontade. Não foi a criança que inaugurou o interesse. Por exemplo, pelo futebol. Assim como o interesse pela educação, a partir do momento que a criança inaugura o interesse pela educação, a educação flui com maestria, tá? Mas a criança precisa inaugurar este interesse. Porque se ela não inaugura, ela cria artifícios para aprender. E aí ela não consegue se concentrar. Ela não aguenta. Ela fica hiperativa ou ela fica desatenta. Como que faz para inaugurar o interesse da criança? Você não consegue fazer ela se interessar se aquilo não vier de um processo essencialmente dela, naturalmente dela. Conceito winnicottiano, para quem tiver interesse, tá? Da pediatria psicanálise, Donald Winnicott, citando a fonte. O que vai ter que acontecer, por exemplo, para as crianças serem leitores? A minha filha, por exemplo, faz doutorado em letras. Ela é uma leitora. Ela gosta de ler. Mas ela cresceu me vendo ler. A mãe genética dela também, a minha filha adotada. A mãe genética dela, quando viva, lia poesia, estudava idiomas. Eu estudo idiomas, eu leio poesia, eu leio livros técnicos. E ela cresceu ali e de repente ela falava, mas o que é isso? O que é aquilo? Por que é aquilo? Por que a gente morre? Por que a gente morre? E aí, filha, morre porque é o ciclo da vida, as pessoas nascem, outras morrem, dá lugar para outras pessoas. Então algumas pessoas nascem para outras pessoas, isso minha filha falando, para outras pessoas ocuparem o lugar. Assim, simplificadamente pode ser isso. Né? As pessoas nascem, vivem e morrem, outras nascem, vivem e morrem. Aí ela escreveu uma redação para a escola com 7 anos de idade. Algumas pessoas precisam morrer para que outras possam nascer, porque esse mundo é muito pequenininho. Ei, mundo pequeno. Né? Então, ela foi descobrindo o interesse a partir da disponibilidade das coisas que ela tinha por ali. Esta é a questão. Você pode disponibilizar, você pode demonstrar a partir do exemplo, mas você não pode criar um interesse por eles. Então, problema número 1. Bons pais querem criar interesse para os seus filhos e dão com burros na água. Isso não dá certo. Problema número 2. Como é que a gente faz para gerar um interesse em crianças que são os primeiros a aprenderem a ler e escrever dentro de uma família? Ou pior, o pai diz, eu odiava ir para a escola. O interesse, nesses casos, não vai acontecer por geração de interesse, por criação a priorística do interesse. E aí os professores se depararam com uma centena de crianças para serem educadas, que não conseguiam inaugurar o interesse, mas que frequentavam a escola, porque o ECA diz que tem que ir, porque é obrigatório, porque os amigos vão. E aí não consegue se identificar com aqueles professores, porque não faz parte do repertório deles, e a gente começa um ciclo de adoecimentos. Os professores têm síndrome do pânico, os professores têm ansiedade, têm depressão, as crianças têm um monte de problemas e a gente coloca um monte de remédio na escola e atrapalha todo um processo que é lindo, né? Porque o inaugurar o interesse passa, em essência e principalmente, por descobrir o quão bela é a educação, a poesia, a leitura, o quão interessante são as histórias. Eu tenho um paciente, filho de uma médica querida,
né? Ele ama matemática, é super interessante. Ele ama matemática. Ele inaugurou um interesse por aquilo. Quais métodos ele fez para inaugurar esse interesse? Eu não sei como que ele chegou nisso. Mas ele vem aqui, ele vem pronto para fazer joguinhos, para somar as coisas. Ele inaugurou um interesse. Ele gosta da matemática e pode saber, ele vai bem nisso. Né? Ele vai passar aí bem nisso. Será bom para ele. Porque houve algo que naturalmente o instiga para aquilo. E as pessoas têm interesses naturais por evoluir, gente, por crescer. Então, a escola, como eu disse, né, o projeto da escola não era mais um projeto que escola e crianças fossem feitos um para o outro. Parecia que não mais. Não mais eram feitos um para o outro. Não só isso, como também toda a nossa educação, socialmente, afetivamente, não conspirava para que saúde psíquica e física caminhassem ao lado do desenvolvimento das pessoas. Porque tudo aquilo que a gente não compreende, a gente repete comportamentalmente ou somatiza. O que a gente repete? A gente não compreende, por exemplo, por que aquela pessoa... Eu vou dar alguns exemplos fortes, tá? Vou falar um pouquinho, por exemplo, de abuso. As pessoas não conseguem compreender por que é que aquela pessoa que devia cuidar de você, que é um tio, que é um primo, abusa afetiva e sexualmente ou comete violências contra aquela criança. As pessoas não conseguem entender. Mas eu não devia ser amado por esse tio, por esse pai, por esse primo? Por que eu estou sendo vítima de violência? Por que eu estou passando por isso? Eu devo passar. E aí não compreende. Algumas pessoas começam a se perguntar: é porque eu fiz algo errado? É culpa minha? É porque é assim? Ou porque, então, apresenta a lei de Gabriela, né? Porque nasci assim, cresci assim, serei sempre assim, então as coisas são assim e terão que ser assim. Então repetem isso, né? Porque não compreenderam, passaram por violência lá por seus 6, 7, 8, 9 anos, num determinado momento, por não compreender, passam a repetir. Passam a repetir. Passam a abusar afetiva, violenta ou sexualmente, por exemplo, do priminho. Ou crescem e repetem com os filhos, são violentos com os filhos, ou se tornam doentes e cometem violências contra crianças, né? Por quê? Porque não compreenderam e repetiram. Então, aquilo que você não compreende, você repete. Outro exemplo, o menino não entende por que o pai chegava alcoolizado em casa e batia nele. Aí ele cresce, arruma um trabalho, casa, tem 2 filhos, aí um dia chega em casa e bate num dos filhos. E começa a gritar com a esposa, exatamente como o pai fazia. Não compreendeu, repetiu. Mas algumas pessoas não compreendem, ou compreendem que aquilo está errado, mas não elaboram, não conseguem achar o caminho para fazer diferente. Neste momento somatizam, que eles transformam aquilo que não foi compreendido em um elemento somático. Se converte algo que não se compreende em um adoecimento corporal. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer uma formação em pedagogia, que depois vira uma formação toda patologizante, né? Faz lá eu adorei a disciplina de problemas de aprendizagem, porque tem a tal de descalculia, da disgrafia, do déficit de atenção, de hiperatividade, porque eu vou fazer um curso em dislexia, porque tem uma vertente que trata a dislexia. Gente, né? Não compreende que aquilo não é um lugar de doença, não compreende o que é o processo de educação, e também não compreende por que seus instrumentos não conseguem mais produzir saúde educacional. Não compreende nada. Aí começa a ficar doente.
não compreende, ou transforma em comportamento, começa a gritar que nem louca, que nem uma professora louca que gritava com ela. Começa a entrar com atestados, porque começa a ficar doente e começa a tomar remédio e começa a entrar com atestado, começa a se afastar da escola e fica mais doente ainda, porque não acha, não consegue compreender, não acha o fim daquilo, e entra com mais atestados e vai entrando nesse ciclo, né, um ciclo vicioso, terrível, e até que converte num adoecimento físico, porque aquilo que nós não compreendemos e repetimos, ele entra em looping, a gente fica repetindo. E como aquilo não serve para elaborar nada, num determinado momento a gente converte em adoecimento. Aí outro conceito difícil, não só a criatividade a priori, como agora este conceito também é difícil. As formas de adoecer têm a ver com o simbolismo do adoecimento e a escolha do tipo de adoecimento e o órgão a ser representado no adoecimento. Aí eu vou ser simplista aqui para tornar isso claro. Cada órgão ele tem uma representação. Cada sentimento ele tem um correspondente físico, psíquico e emocional. Cada sentimento tem um correspondente físico. Ele pode ser melhor representado por alguns órgãos do que por outros órgãos. Né? Então, eles seriam melhor representados. Por exemplo, quando você está se sentindo oprimido e humilhado, né, você representa isso mais facilmente no estômago. Quando você não está compreendendo a dinâmica relacional, você representa isso com taquicardia e medo, que parece com a crise de pânico. Quando você sente que as coisas perdem o seu controle, você somatiza no intestino. Então é muito mais comum você ficar constipado, ter diarreia, quando a questão é controle. E ou pior, quando as coisas fogem definitivamente do teu controle, é bem possível que a somatização possa ser uma neoplasia de intestino, um câncer de intestino. Às vezes as pessoas tinham tumores enormes do intestino, normalmente pessoas controladoras. As doenças de relacionamento com a mãe, de carinho e de afeto, são facilmente representadas na pele. Desde as urticárias, os vitíligos, as dermatite atópicas, elas são representadas na pele. Criança conta isso pra gente com uma facilidade incrível, né? Criança, quando está começando a ter um relacionamento complexo, bebê, com a sua mãe, que ela não está conseguindo estabelecer uma dinâmica relacional positiva e evolutiva com a sua mãe, ela faz dermatite atópica. Enche de grosseirão na pele. E depois vai indo. Fica com alergia do leite, fica com alergia de um monte de coisa, fica doentinha mais facilmente. Por quê? Porque a criança não sabe falar ainda, né? Então ela vai representando na pele. Doenças relacionais são doenças do campo estético. Campo estético é o colo da mãe, tá? Neste caso específico, o campo estético é o colo da mãe. Então, as crianças que têm dificuldades na relação ali com a mãe, no relacionamento, no colo, no toque, no acolhimento, na tradução das coisas, elas vão então representando no adoecimento da pele, né? Aquelas pessoas que têm uma sensação mais persecutória, aquela sensação de que estão tramando contra mim, elas se representam mais facilmente nos olhos, né? São aquelas doenças, as pessoas que se sentem perseguidas, elas se representam nos olhos. As doenças do reconhecimento são representadas no couro cabeludo. Eu quero ser reconhecido pela minha mãe, pelo meu trabalho, porque cada órgão representa mais facilmente alguma coisa, e a gente fala no popular mesmo, né? A doença da raiva é representada pelo fígado. Tanto que de vez em quando a gente fala assim, gente, eu queria comer o fígado daquela pessoa. Não, ó, o fulano de tal chegou e me comeu o fígado. Né? A doença da raiva a gente representa no fígado. Né? Então, quando nós, agora, teorizando e organizando esse pensamento,
cada coisa que não compreendemos, a gente pode representar no comportamento ou converter em doenças somáticas. Cada órgão pode melhor representar uma doença somática, porque o tipo de não compreensão é melhor representado por um órgão do corpo. Uma coisa curiosa, quando você se sente não fecundado por uma ideia que você concorda, né, quando alguém te apresenta uma ideia, especialmente sobre você mesmo, que você não concorda, a representação é no dente. As pessoas têm dor de dentes, fazem canal, quando se sentem fecundadas por ideias que não compreendem. Sobre isso, o Grodak explica no livro Thalassa. E quando ele explica essa questão da fecundação, né, das ideias, da não fecundação por ideias positivas em doenças do dente, né, eu observei naquele período que eu estava lendo Thalassa, que alguns pacientes vieram representando isso muito claramente. Veio um rapaz aqui, né, e disse, olha, eu tive que trocar meu horário porque eu fiz um canal aqui do dente e tal, mas hoje não é sobre o canal que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, a minha namorada falou que eu sou de tal jeito. E eu não concordo. Acho um absurdo ter falado. Ela falou que eu parecia com o pai dela, mas eu não pareço com o pai dela, porque o pai dela é isso, isso e aquilo. Né? E aí ele foi falando da indignação de ter sido fecundado por uma ideia que ele não concordava, e ele representou com um canal na boca. É muito típico esse tipo de somatização. Uma outra somatização assim, muito típica é a conversão de traição em doença de mama, inclusive para homens. Eu tenho um rapaz que se sente muito traído pela mãe. A mãe trocou-o pelo namorado, porque o namorado não gostava dele. A mãe mandou ele morar com a avó e foi morar com o namorado. O namorado bateu nela, ele foi lá defender a mãe e a mãe mandou ele embora de novo. Ele fez um câncer de mama, um rapaz. Pessoas que se sentem traídas tendem a converter no câncer de mama. E pessoas que não conseguem, por exemplo, compreender essa ideia foi inadmissível, não conseguem se perdoar, convertem neurologicamente. Então, são tipos de conversão. Né? Eu estou estourando meu tempo, certo? Eu vou encerrar. Então, de modo esquemático, eu digo, a escola teve que abraçar uma série de tarefas. Os pedagogos, os professores, os educadores se viram imbricados em tarefas cada vez mais complexas. Essas tarefas complexas não cabiam em sua formação e foi se tornando cada vez mais difícil. E as pessoas, então, na escola, passaram a ter a escola como um lugar de adoecimento. E a escola passou a ser uma farmácia, né, de antidepressivos e problemas e remédio para atenção. E as pessoas, então, ficaram doentes. E cada doença pode ser melhor representada por elementos do corpo. Em alguns órgãos representam melhores essas doenças. Somando isso tudo, a cerejinha do bolo, Covid-19, onde os professores já não estavam dando conta da coisa toda e ainda tem que trabalhar com uma educação mediada por novas tecnologias e por uma pandemia. De modo sintético e rápido, é isso. Ieda, a gente vê você falando e dá vontade de deixar você falar assim, 1 hora e meia, porque é muito gostoso ouvir você falar de um assunto tão complexo, né, de forma tranquila, calma, dando exemplos, né? E realmente você... Quem falou que eu tô calma? Da onde você tirou que eu tô calma? Aquela vozinha assim, tranquila, né? E realmente eu imagino, a gente vive, né? O que os professores estão sofrendo, tentando entender o que é essa pandemia e entender as ferramentas tecnológicas que muitos até usavam uma ou outra, mas não com a obrigação
de interagir com as crianças, isso é difícil entender, né? As pessoas se viraram, eu estou dizendo que os professores são os heróis da educação, porque graças a eles a educação continua mesmo nesses tempos de pandemia e de afastamento social. Mas realmente eles estão adoecendo, estão cansados, e principalmente com essa instabilidade do governo estadual. Volta dia 8, não volta dia 8, volta em agosto, volta em setembro, volta em outubro. Então isso vai deixando as pessoas um pouco mais ansiosas ainda, né? Então foi muito bom você ter tratado um pouco desse assunto. Eu tenho certeza que as perguntas vão trazer um pouco mais essa questão da aflição dos professores, né? E não é fácil mesmo compreender, né? Tem gente que até hoje não compreendeu que realmente o vírus existe, que ele está matando pessoas. Tem gente que ainda não aceitou essa ideia. Então está um pouco mais atrás ainda, porque quando você aceita a ideia, é um pouco mais fácil de você compreender e se adaptar. Quando nem aceita, o passo é um pouco mais distante, né? Então, acredito que já tenha várias perguntas aí. Márcia, quer começar? Antes eu quero dizer que ainda bem que eu estava sem óculos. É. Tem tanta gente falando bem da nossa live aqui, ó, que eu não ia falar, eu ia ficar só dizendo. É muita. Nós estamos com 1.600 pessoas, não é isso? 1.700. 1.700 pessoas, todo mundo muito atento, te ouvindo. E tem várias perguntas aí, porque eu tenho certeza que você tem ajudado muitas pessoas a pensarem sobre esse momento importante. Vamos começar Então, vamos pela lá. Márcia. Venha. Microfone. Com muita atenção. Pronto, não ouço. Pode falar, Márcia. Márcia. Me ouvem? Com delay, mas ouço. Tem delay, mas ouço. Ou delay, como diriam os curiosos. Bom, justamente agora está passando um caminhão aqui na minha casa. Tudo bem, a gente espera. A gente converte o caminhão. Isso, vamos converter. Eu achei bem interessante, tem uma educadora que colocou, Ieda, vem para o Sasson para atender a gente. Eu gostei. Assim, a primeira questão, Ieda, algumas pessoas colocaram aqui, mas são questões de outras lives, outras formações que apareceram muito, e são questões que nós também, da Secretaria de Educação, lidamos. Nós trabalhávamos num local e morávamos no outro local, não é assim? Terminava o expediente, a gente ia para casa e entrávamos no nosso ambiente familiar. Agora, a escola, o trabalho foi para dentro da nossa casa. E isso tem incomodado muito a questão da organização da rotina. Então, deixa todo mundo aflito, né? Parece que ninguém descansa, então aparece muito. Estamos exaustos, estamos cansados, e é essa sensação também que nós, técnicos ali da Secretaria de Educação, também estamos sentindo isso, né, Sônia? Essa exaustão, né? Então, de uma certa maneira, nos deixou um pouco improdutivos, porque a gente não tem mais essa separação, trabalho e casa. Agora está tudo junto e misturado, e isso causa, né, uma sensação de maior cansaço. Então, é isso mesmo, Ieda, é essa sensação que nós estamos tendo. Estamos todos cansados com essa situação, que não é normal, né? É muito difícil lidar com isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a situação pode ser assim para algumas pessoas, porque tem uma coisa muito concreta, que é a ausência de um espaço em algumas casas para poder organizar o trabalho, separar o trabalho, ter sossego, né? Serve para algumas pessoas isso, mas não é essa a questão central. A questão central, porque eu tenho algumas pessoas aqui no consultório que dizem, olha, o meu medo de acabar essa pandemia é ter que voltar para o meu ambiente de trabalho, porque eu estou amando trabalhar em home office. Né? Então, isso não é geral, isso não é para todo mundo.
O que está acontecendo é que, além de não ter um espaço adequado, de não ter uma organização, um office, né, adequado no trabalho, para trabalhar, um lugar onde as crianças não incomodem, né, ainda tem uma adaptação à interface de uma educação que já era difícil de ser feita em vias relacionais, porque existia uma questão importante que era a relação entre professor e aluno, e ainda precisa mediar esta relação pelas novas tecnologias, que algumas pessoas não dominam. Então, tem vários cansaços a mais, além de propriamente o local do trabalho. Havia também, né, uma alternância, educar as suas crianças, mas de vez em quando terceirizar um pouquinho para a escola. Agora, o local onde eles jogavam videogame é o mesmo local que eles estudam. E está complexo explicar isso para eles. Agora vocês vão estudar. E o próprio professor ainda não domina exatamente a técnica, que é prender a atenção, convidar o aluno, né, através desta mediação, e tornar essa questão que é virtual, impessoal. Porque a Sônia frisou uma coisa que, assim, amei, Sônia, que você falou. O distanciamento é físico, não é social. E a intermediação da educação, completando o que a Sônia tinha proposto, a intermediação da educação por novas tecnologias continua sendo a mesma educação. O que a gente precisa é tornar pessoal essa questão, a questão dessa mediação de novas tecnologias. Porque grande parte dos nossos ouvintes, né, estavam prestando atenção. Por quê? Porque eu consegui porque eu já tendo online há muito tempo, eu já consegui fazer com que esse instrumento seja pessoal. É como se eu estivesse falando com vocês. Eu estou falando com vocês. Eu não estou gravando uma live blogueirinha. Oi, gente, olha, hoje a gente vai estar falando... Não, não é. É de verdade o negócio que está acontecendo aqui. Eu estou olhando para vocês e estou falando com vocês. Eu não consigo ver o rosto de vocês, mas eu consigo imaginar grande parte dos que estiveram aqui para me ouvir, que estiveram aqui no consultório comprando livro, vieram aqui simplesmente para dizer isso aí, Ieda, vem para o Sasson. Eu estou no Sasson, gente, eu só não tenho horário. Né, eu não tenho horário. Eu sou conveniada do Sasson. Olha, né? Só, meninas, que descoberta interessante, hein? Eu só não tenho horário. E ainda temos aqui o Alexandre Pereira falando assim, olha, só está faltando a participação de um professor de educação física, a nossa área pode contribuir com ótimas orientações para a saúde corporal nesta área. Muito bem, Alexandre. A SEDUC, nós temos ótimos profissionais. Nós estamos começando, Alexandre, as lives, né? Estamos aí propondo um outro nível de trabalho para que a gente possa atender mais vocês. E teremos espaço para a cidade escola, para os professores de educação física, para os professores de arte. Nós estamos começando e estamos tentando, essa semana já estamos fazendo 2 lives, né? E a nossa proposta é que essas lives realmente possam ajudar vocês. Porque é muito preocupante mesmo, a gente se preocupa muito. Eu costumo dizer que desde o dia 23 de março nós estamos aqui extremamente preocupados em garantir a segurança de todos vocês, né? Porque a gente também passou por estresse, né? Eu, no começo da pandemia, tive um pequeno lapso de memória, né? Que hoje eu consigo entender que foi o momento em que eu me adaptei para uma nova situação. Só que comigo aconteceu lá no começo no final de março. Aí hoje eu consigo compreender quando a gente fala, a gente nunca se imaginou, em pleno quase início de agosto, achar que nós só tivemos 120 horas de aula, né? Falar não tem aula, é muito estranho tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que essa proposta da Ieda de conversar hoje nós temos que aprender a elaborar isto como realidade,
para tentar não adoecer, porque no momento em que a saúde der conta do papel dela, que é curar os doentes de Covid, nós temos o nosso papel da educação, que é de tentar recuperar da melhor forma possível todas as crianças que estão matriculadas nas nossas escolas. Então, essa fala da Ieda no sentido de, gente, vamos ter que engolir isso, né, Ieda? Vamos ter que entender isso, não é engolir, é entender isso, processar isso, perceber. Tem crianças que vão chegar de várias formas, né, Ieda? Eu estou falando do professor, mas as crianças vão chegar de várias formas também, não é isso? Crianças vão chegar de formas diferentes, os professores vão chegar de formas diferentes. Isso. E as demandas serão muito diferentes. Os alunos, até alguns que estão hoje reclamando, isso aqui eu não consigo prestar atenção, outros vão dizer, que saco, tive que acordar cedo, não queria ter mais gostoso assistir na minha casa. Tá? E uma outra coisa, a aula foi ruim? Deu para entender o que eu falei? Dá para fazer por aqui, dá para fazer por aqui. Foi impessoal? Não foi. Não foi. Uhum. Fala que não foi, me dá razão. Não, além de não foi mesmo, vamos ver o que é de positivo em tudo isso, né? Então, outro dia, eu me lembro muito bem que a diretora falou assim, eu quero ver qual é o professor que vai pedir para eu ligar a televisão agora. Porque agora, todo mundo, quem queria, quem não queria, quem tinha medo, quem não tinha, se virou com a internet, aliás, se virou muito bem, diga-se de passagem, né? Então, todo mundo já tem uma ferramenta a mais na mão. Deram um show. E esta ferramenta, vou dizer para vocês, que não vai sair da escola. Veio para ficar, né? Então, o que é bom de tudo isso? Enquanto você estava falando aí das crianças, Ieda, eu estava aqui pensando, a professora, ela está na casa dela, separando um espaço para tentar virar sala de aula para falar com os alunos, mas, ao mesmo tempo, ela é mãe. Quem está desfraudando tem que ir lá cuidar do filho que na hora precisou dela. Quem precisa de mamadeira teve que parar a aula para ir lá cuidar do filho. Teve que parar para fazer o almoço, porque os filhos da professora estão na casa também. Estão em casa. Então, a professora está fazendo ali aula, e é por isso, Márcia, que nos parece ser mais cansativo, porque, às vezes, a gente não conseguiu estabelecer uma rotina de que, olha, de manhã ou 3 horas do dia eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Não é fácil porque ninguém está acostumado a ser mãe e professora ao mesmo tempo. Né? Quando a gente vai para a escola e é professora, você deixou seu filho em casa ou na escola com alguém. Então, a se adaptar a tudo isso, entender tudo isso, se dar um tempo, né? Porque para entender tudo isso que a Ieda está falando, as pessoas, especialmente as mulheres que não têm esse costume, tem que se dar um tempo. Né? Eu costumo dizer que mulher tem que aprender a entrar na caixinha do nada, a mulher tem dificuldade para isso. Né? Uhum. E entrar na caixinha do nada é maravilhoso, você dá um tempo para você. Né? Ociar. Ociar. Ociar, isso. O ócio é criativo, adoro o ócio. Jéssica, vamos lá, Jéssica. A Jéssica que está acompanhando aí, a Jéssica foi uma das coautoras do nosso projeto, que alguns professores ainda não conhecem, que eu gostaria que conhecessem, que é a sala de escuta. Lá atrás, há 2 meses atrás, se eu não me engano, ela vai contar um pouco a história, já se preocuparam em ouvir um pouco os nossos professores, e depois que ela contar um pouquinho a história, ela vai fazer a perguntinha. Obrigada, Sônia. Uma boa noite já a todo mundo. O que eu gostaria de aproveitar esse momento é estender o convite a todos os funcionários da educação para a sala de escuta. A gente iniciou esse projeto, como a Sônia muito bem colocou, com a preocupação de como estaria o emocional, como estaria a pressão, né, afligindo aos nossos profissionais. E essa seria uma forma de nós, tanto do SAS, né, o setor de ações complementares, o qual eu integro, como também as psicólogas do SAS, que a gente queria se aproximar desses profissionais. Então, nós estabelecemos um dia, né, um horário, um link do Meet para fazer esse encontro com todos vocês. É claro que
com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a gente pode ajustar um pouco melhor, então nós estamos fazendo algumas mudanças, e a mudança que a gente vai fazer é uma divisão. Então, nós vamos colocar as professoras e educadoras em um horário, vamos colocar a equipe toda de apoio em um outro horário e a equipe gestora num terceiro horário, porque assim fica um pouquinho mais voltado para essas pessoas. Nesse momento que a gente faz grupo de escuta, nós colocamos alguns temas para iniciar o diálogo, mas a nossa intenção é que as pessoas exponham o que estão sentindo, o que estão passando, e juntos nós vamos conseguindo construir formas de lidar com isso. O grupo é livre e é muito importante destacar que é sigiloso. O profissional de psicologia, ele tem a ética como um dos seus princípios mais importantes. Então, o que é falado dentro desse grupo é sigiloso. O que as pessoas colocam, elas podem se sentir tranquilas e à vontade para falar, porque não é algo que vai ser exposto, muito pelo contrário. O nosso projeto é voltado para os profissionais para que eles consigam ter esse momento de colocar para fora algumas coisas. É claro que quem tem a possibilidade ou quem está num estado um pouco mais agravado, é melhor procurar o psicólogo. Mas, considerando essa época de pandemia, a gente acredita que o grupo de escuta seria uma excelente alternativa. E eu estendo, então, o convite a vocês, façam uma experiência, uma tentativa. Vocês podem ficar à vontade, se sentirem confortáveis para falar. Mas se não se sentirem confortáveis, podem usar o chat, tá? Agora eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para a doutora Ieda. O que eu percebi muito nos comentários interessou muito ao pessoal quando você falou sobre esse despertar do interesse da criança. Então, eu queria que se você pudesse retomar um pouquinho e explicar melhor como ocorre esse despertar. E as professoras perguntaram muito o que elas fazem. Até teve uma professora que colocou se tem relação com a relação entre ela e a criança, essa relação afetiva entre eles. Sim, a relação afetiva, começando de trás para frente, a relação afetiva é o nosso meio. Vamos lá, psicanálise profunda, tá? A criança, antes de formar um ego, ela é onipotente. A criança nasce onipotente. Ela sente que o mundo gira em torno dela. Isso é um conceito que todo mundo que fez psicologia do desenvolvimento domina. Se a criança é onipotente, como é que você pode ensinar alguma coisa para ela? Ela não pode ser ensinada, ela cria. Então, a partir do gesto, ela cria. Se você atravessa essa criação com uma intenção sua, você vai atravessando a criança e a criança vai se recusando a ser atravessada. Por exemplo, a criança, quando você vai dar a papinha para ela, ela não recebe a papinha na boca, ela vai ao encontro da papinha. É ela que encontra a papinha. Ela vai ao encontro da colher e pof, soca a mão na colher, espalha tudo. Então, ela cria o interesse pela papinha. Ela cria a papinha, ela inventa a papinha, ela atravessa a papinha não atravessa ela. Então, por esse início onipotente da criação dos interesses, é que a gente atravessa as crianças e fazemos elas ficarem doentes. Se você pegar uma mãe que quando a criança vai com a boca, ela tira a papinha, e ela soca a papinha na boca da criança na hora que ela quer, e a criança vai dar a boquinha e ela não dá, a criança fica anoréxica. Ela se sente atravessada. Em última instância, o suicida, ele se aniquila para preservar o mínimo da sua própria subjetividade sem um atravessamento do mundo externo. Por mais que a gente tenha boa intenção em apresentar o mundo para a criança, é necessário que a gente permita que a criança crie o interesse pelas coisas. Então, para o seu filho
poder ler, você tem que ser um leitor. Seu filho ver, gostar de música, ele tem que ouvir. E às vezes o seu filho vai ouvir uma música diferente da sua, e é preciso respeitar e não atravessar. O atravessamento faz com que a criança cumpra rotineiramente as suas tarefas e passa a ser, por exemplo, aquele grande aluno dessas escolas conteudistas que sabe a tabuada, que sabe os países, as capitais, sabe as fórmulas, tal, vai lá, passa no vestibular, se forma em primeiro lugar em engenharia de não sei o quê, em medicina de não sei o quê, e não dá conta de ser nada. Porque ele repetiu, ele não criou interesse. Isso é psicanálise profunda. E isso é altamente atualizado. Isso é a última palavra, que ainda não chegou nas universidades. Isso vem sendo pesquisado nos grupos de estudos de Winnicott, que vem pelo Brasil e entra pelo... Tem um cachorro que atrapalha, que entra pelos grupos de estudos da PUC, vem pelos grupos de estudos de Winnicott, mas até entrar nos currículos das universidades vai levar um tempo. Então, amigos da SEDUC, informação extremamente atualizada, né, que estão ainda nas teses, nos doutoramentos, mas é isso. A grande questão do déficit de atenção e hiperatividade é que a criança não inaugurou o interesse, ela foi atravessada. Não é doença. Não adianta dar Ritalina. Não é doença. Não é doença, é falta de compreender. Jéssica, as pessoas estão perguntando sobre a sala da SEDUC. Liga para o diretor, o diretor tem um link e ele passa para você, tá? A gente não vai pôr publicamente aqui, porque não tem só o pessoal da rede, mas tem um link que é específico para os servidores. Por favor. Márcia, mais alguma pergunta aí, Márcia? Márcia é a última que eu tenho que ir embora. Tem muitas questões, as pessoas se interessaram muito quando você foi falando das doenças, né, dos nossos órgãos. Então, as pessoas se interessaram bastante e foram fazendo várias questões. Então, tem gente perguntando sobre enxaqueca, sobre outras doenças relacionadas a essas questões emocionais. E também falam muito como manter a calma num momento de tanta instabilidade, né, insegurança e até medo, né, desse Covid-19. Então, como manter a calma nesta situação? Deixa eu, antes da Ieda falar, que assim você já fala junto, Ieda, acrescentar uma questão. As pessoas estão falando também muito sobre ansiedade, que normalmente as pessoas têm nesse momento, é natural. E eu queria que você colocasse assim a diferença do medo e do pânico, né? Porque o medo nos protege, ele tem uma lógica, mas qual é o limiar entre o medo e o pânico, né? E algumas pessoas comentaram aqui, eu quero dizer que a caixinha do nada não é todo dia nem toda hora, né? Eu me dou ao luxo de fazer isso aos finais de semana, deito numa rede, pode ter várias coisas para fazer, faço o que eu tenho que fazer, mas a caixinha do nada significa se dar um tempo que nós merecemos, tá? Então, esse momento do ócio, ninguém nasceu sabendo, né? O Domênico de Masi fala um pouco sobre isso, eu usei isso na minha dissertação, mas uma das formas de adoecer menos ou não adoecer é se permitir, né, ociar durante... Eu não faço isso todo dia, mas no final de semana eu procuro fazer isso porque me faz bem, eu começo a semana bem. Então é importante as pessoas saberem que não é fácil fazer isso, né, Ieda? Você mais do que nunca deve saber que não é fácil fazer isso é um exercício como a meditação, né? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, enxaqueca é um pensamento que não pode ser pensado. É um pensamento que não pode ser admitido, tá? Então, a enxaqueca está aí no lugar daquilo que você não consegue pensar, que você não consegue admitir, tá? Eu tinha uma paciente que tinha uma enxaqueca, que não acabava nunca, e ela trabalhava e ela tinha uma enxaqueca, gente, que não tinha fim.
Ela tomava 2 Dorflex por dia há 8 anos e vivia em neurologistas e tal. E ela tratava um abuso. Ela tratava um abuso do tio, né? E um dia ela me disse o seguinte, e ele veio, né? Eu falei, veio da onde? Veio lá do fundo, ele morava na edícula. E entrou na casa de madeira. Eu falei, você morava numa casa de madeira? É. E ele veio do fundo da edícula. Por que ele morava no fundo? Porque ele morava com a mulher. E ele entrou no meu quarto e começou o abuso. Isso foi um abuso de repetição de vários anos. Aí eu disse para ela, espera um pouquinho. Ele veio do fundo, e fazia isso com frequência. Entrou numa casa de madeira, foi ao seu quarto. Onde era seu quarto? Do lado do quarto da minha avó. A sua avó sabia. E a mulher dele também. Porque é impossível que esse sujeito saia da cama da mulher dele e ia pro teu quarto abusar você. E aí, o que ela descobriu naquele momento? Que o pensamento que ela nunca conseguiu pensar era que a única pessoa que me amou na vida, que é a minha avó, sabia. Nesse momento, ela trocou a dor de cabeça, que era o pensamento que não podia ser pensado, por uma depressão terrível. Porque ela pensou que ela não queria pensar. Sim, minha avó sabia. Então, enxaqueca é um pensamento que não pode ser pensado. A diferença entre pânico e medo. O medo é um instinto natural, está aí para nos proteger, e o pânico é um medo atemporal, quando ele passa a ser agônico, porque o tempo do pânico é sempre. O que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar sem dinheiro, de que essa pandemia me cause problemas financeiros. Isso é medo. Medo é algo que é razoável. Quando ele passa a ser atemporal, ou seja, o tempo é sempre e nunca, eu tenho medo de ficar para sempre de tal jeito que isso nunca vai acabar, que isso não tem fim, ele passa a ser pânico. E qual que era a outra pergunta? Era da Márcia. Eram 3 perguntas. Márcia? Bem, eu não lembro qual era a outra pergunta, mas eu realmente preciso encerrar. Posso dar minhas redes sociais, meu telefone? Por favor, nós já colocamos aí, enquanto você estava falando, mas pode repetir. Olha lá, professora Ieda, Facebook, Instagram, consultório, telefone. Não enxergo nada. Eu vou te contar, depois dos 30 tem que usar óculos, Ieda. Um pouco mais de 30. Faço 56 em outubro. Olha, esse é o telefone do consultório, mas qual que é o seu celular? 99647 6055 é é o WhatsApp da secretaria, tá? É mais fácil, porque às vezes esse telefone aí, ele toca e a gente não consegue responder a tempo. O WhatsApp a gente 99677 99647 6055. Ah lá, o nosso Seduc já prontamente colocou, WhatsApp. Eficiência é o nome dele. Então. É o sobrenome. Então, Ieda, a gente gostaria muito, muito, muito de agradecer novamente a sua participação aqui. As pessoas amam ouvir você falar, né? Conseguem refletir sobre si próprio, né? O que é muito importante. E certamente esses conhecimentos agregado à vontade de aprender, de entender esse momento das pessoas, contribuíram muito para que essa nossa live fosse um outro momento muito gostoso, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, já estamos conversando, eu, Márcia e Ieda, para ver o que a gente pode sistematizar, além daquilo que já está sistematizado aí pela SAS, mas a gente gostaria de dizer que sempre que você vem aqui, eu fico também 2, 3 dias recebendo proposta das pessoas, pede para ela falar sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, enfim, muito obrigado. Tá? Obrigado a Jéssica pela participação aí, e obrigado a Márcia, né, que a partir de agora a gente vai dividir um pouco isso, para eu conseguir conversar um pouco mais, as meninas vão me ajudando aí, e daqui a pouco eu vou deixar a live na mão das meninas, né, que elas já estão aí muito, muito conhecedoras do assunto. Fala, Ieda. Se alguém quiser
que eu desenvolva sobre algum tema específico, eu tenho no meu Instagram, no Doutora Ieda Benedetti, eu faço pequenas lives e gravo no IGTV temas pedidos. Alguns são espontaneamente meus, mas temas pedidos também. Então, pode mandar o WhatsApp, pode mandar recado lá no Insta, que eu gravo pequenos vídeos explicando as coisas. E pode chamar para outras lives, estou aí, viu? Eu gosto muito de falar com vocês. Márcia, obrigada de novo, Sônia. Eu vou te encaminhar as perguntas, viu? Vou te encaminhar as perguntas. Muitas perguntas a gente não conseguiu tratar aqui, manda. E temos os nomes das pessoas, então eu vou te encaminhar, tá bom? Jéssica, obrigada. Sônia, muito obrigada. Márcia, e obrigada a cada um que me ouviu. Obrigada, sinceramente. Até mais. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Oi, meninas. Parabéns, meninas. A Jéssica